Olá pessoal, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Meu nome é Wellington e hoje será a última resenha sobre esta grande e pesada obra, Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Olá, você que começou a assistir esse vídeo. Este aviso urgente é somente para avisar que, apesar de todo o empenho em editar e publicar o vídeo antes do Natal, não foi possível fazê-lo. Então, por favor, não estranhe quando eu falo que o canal está em clima natalino. É justamente porque o vídeo foi gravado antes do Natal. De qualquer forma, eu espero que, apesar disso, você aproveite a resenha desta grande obra que é Guerra e Paz. Tá bom? Fique com a resenha agora. Como você pode ver, o Resenha Simples já está em clima de Natal, já estamos aqui com a nossa decoração e mais uma vez eu tenho que agradecer a Deus por ser casado com uma artesã talentosíssima. Olha que maravilha, esses enfeites, todos feitos em feltro. O Mini já está com seu chapéu de Papai Noel. Tenho aqui também o enfeite da Sagrada Família aqui escondido atrás de mim. Então é a grande vantagem de ser casado com uma grande artesã. Aliás, fazendo um jabá familiar, se você quer conhecer as artes da minha esposa, visita lá o Ellen Arteira Oficial e veja as maravilhas que ela faz em feltro, tá? Então vamos lá, pessoal. Sendo bem sincero, não tenho como prometer que esse vídeo será curto. Afinal, todas as vezes que eu prometi, o vídeo acabou ficando grande. Principalmente aqui numa obra como Guerra e Paz, sendo a última resenha dessa obra, eu não vou prometer isso, que o vídeo fique curto. Então, mas vamos tentar adiantar o quanto antes. Quero também avisar aqui ao Carlos lá do Livros e E-Books, que falou que vai começar a ler Guerra e Paz a partir de janeiro. Vou fazer o possível para que não haja nenhum tipo de spoiler. Tá beleza? Vamos então começar rapidamente. Eu vou falar aqui das duas edições que eu acabei lendo. Eu me lembro que no primeiro vídeo do Guerra e Paz, se você não assistiu, procure aqui ou aqui no card, vou colocar em algum lugar aqui, o primeiro vídeo do Guerra e Paz. Eu falo do Leon Tolstói, falo do tempo em que ele escreveu, enfim, falo várias coisas sobre o autor e sobre o livro em si, no sentido de como ele foi escrito, às vezes que ele foi revisado, enfim, procura aqui em algum lugar que eu vou colocar o card do primeiro vídeo. Assim, naquela ocasião eu falei que eu estava lendo esta edição aqui da Kozak Naif, a tradução é do Rubens Figueiredo. Eu sou suspeito para falar dessa extinta editora, porque para mim, mais do que livros, ela produzia obras de arte. E também, lá eu falo que eu tinha uma edição da extinta também, do extinto selo Prestígio, né? Que ele faz parte do grupo Ediouro, que é essa edição que eu consegui num sebo, né? Eu falei lá no livro, na ocasião do primeiro vídeo, que essa edição aqui me colocava medo. Falando rapidamente dessas duas edições, eu particularmente não fiquei muito fã dessa daqui. A tradução dela não é direto do russo, ela é feita a partir do francês e diferente da edição do Rubens Figueiredo, é direto do russo. Infelizmente a Kozak Naif faliu, né? E aí eu fiquei sabendo que a Companhia das Letras, se eu não me engano, lançou uma edição de Guerra e Paz, que também é a tradução do Rubens Figueiredo direto do russo. Ao mesmo tempo, eu acho que a Nova Fronteira, que também é um selo da Ediouro, lançou uma edição de Guerra e Paz. E eu andei pesquisando, existem também algumas críticas em relação a outros livros de autores russos, que eles reclamam justamente, as pessoas reclamam da Nova Fronteira porque também não é diretamente do russo. Sendo uma vez que
o selo Prestígio, ele era da Ediouro e foi extinto, e a Nova Fronteira pertence também a Ediouro, eu acredito que também a tradução de Guerra e Paz da Nova Fronteira, embora seja belíssima, ela também não é direta do russo, entendeu? Então, se você tiver que escolher, eu diria que poderia dar uma preferência maior à edição da Companhia das Letras, se eu não me engano, tá bom, pessoal? Mas aí, por conta de tradução mesmo, aqui existem os textos em francês, né, originais da obra, que Leon Tolstói escreve em francês, e aqui não existem esses textos, muitos nomes dos personagens estão traduzidos para o português, o que eu acho que é muito complicado, perde um pouco da essência, mas isso é uma opinião minha, ok? Então, você fique livre também para escolher a edição que você deseja. Então agora, sem mais delongas, vamos fazer efetivamente a resenha, né? Como eu disse, eu vou tentar fazer uma mescla entre falar de forma literária, digamos assim, uma visão mais pessoal do que eu achei da obra, sem tentar dar spoiler. Mas antes de continuar, deixa eu te falar. Poxa, aperta lá em se inscrever no canal, se inscreva no canal, aperte as notificações para que você saiba quando eu coloco conteúdo novo aqui no canal, ajuda bastante para que os vídeos possam ser também divulgados para mais pessoas e talvez mais pessoas possam ter a oportunidade de ver uma resenha diferente do que há aí nesse mundo de booktubers. Então, inscreva-se lá no canal. Vamos começar. Esse segundo volume, especialmente a partir do tomo 3, cada vez mais Leon Tolstói ele vai inserindo, ele vai insistindo na sua filosofia. Cada vez mais ele gasta muito tempo, gasta entre obras, ele dedica muito tempo da sua obra para expor a sua filosofia, a sua maneira de pensar, principalmente no que tange o entendimento dele da dimensão histórica dos fatos. Então, a partir dos personagens e também tendo como pano de fundo o grande evento bélico que foram as guerras napoleônicas, Tolstói fundamenta a sua ideia filosófica. O tomo 4, ele se inicia com toda a corte, toda a alta sociedade em São Petersburgo. Afinal de contas, a alta sociedade e a corte abandona a Rússia diante da proximidade e da iminência de uma invasão francesa, e todos eles vão para São Petersburgo. E mesmo assim eles continuam ali com suas festas, com suas pompas, e esse tomo 4 ele se inicia ali justamente com o dilema de Helene, né, que era agora ex-esposa de Pierre, o dilema dela de como casar novamente, né? Ela tenta burlar toda a tradição, né? Tudo aquilo que existe de pensamento entre aqueles que se fazem parte do círculo social dela para justificar um novo casamento, uma vez que o divórcio não era aceito pela sociedade. Então ela está num grande dilema. O grande dilema dela é escolher entre um jovem pretendente ou um velho pretendente. E para isso ela conta com a ajuda da Ana, né, que diz que seria mais inteligente para ela escolher o pretendente mais velho. Afinal de contas, ela não perderia o novo, porque ela poderia dar para ele uma justificativa de piedade ao velho pretendente, e ele não resistiria muito e ela estaria novamente aberta ao novo relacionamento. Mas o desfecho dessa história é bem interessante. Eu vou deixar que você leia para descobrir. Mas na minha opinião, falando sobre esse início, me parece que Tolstói ele não só quer reafirmar que a sociedade russa estava preocupada, na verdade, só com coisas comezinhas, né? Aquelas coisas simplórias e fúteis. Ele quer provar que a sociedade, pelo menos a alta sociedade russa, tentava fingir que nada acontecia, que as mortes nos campos de batalha não aconteciam, que aqueles que eram mutilados nos campos de batalha, eles não existiam. Então parece que Tolstói
tenta trazer à tona a futilidade das altas esferas sociais. Uma outra coisa também que eu gostaria de salientar, que não acontece somente nesse tomo 4, mas em todo o livro, eu posso ter abordado isso nos primeiros vídeos de Guerra e Paz que eu fiz. Mas antes de falar disso, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que o Resenha Simples tem uma página no Instagram? Vai lá, eu vou botar o endereço aqui embaixo, em algum lugar aqui. Vai lá, segue. Lá eu sempre coloco alguma coisa nova, algum trecho de um livro que eu esteja lendo. Segue o Resenha Simples lá no Instagram. Beleza? Vamos lá. Então, voltando aqui ao Tolstói, o que eu percebo é que ele faz alguns regressos no tempo. Mas os regressos de Tolstói não são semelhantes aos regressos que Érico Veríssimo, por exemplo, ele faz na sua obra O Tempo e o Vento. Não há exatamente em Tolstói uma quebra da linearidade. Hello, darkness, my old friend. Não existe em Tolstói uma quebra do segmento linear do tempo. Não consegui falar a outra palavra, mas vamos lá. Não existe em Tolstói essa quebra, né, do tempo, da sua forma linear. Já em Érico Veríssimo existe isso. Quando Tolstói ele faz um pequeno regresso no tempo, é somente para dar ao leitor conhecer o que certo personagem estava vivendo naquele mesmo período. No anterior, ele contou o que estava acontecendo com um personagem em um determinado período, e aí ele regressa no tempo para que o outro personagem também participe deste momento da narrativa. Não sei se ficou muito claro para você, mas espero que tenha ficado. Uma outra coisa também é que o autor ele tem a grandiosidade, ele tem um talento de fazer o quê? De não apenas fazer uma simples narrativa dos acontecimentos. Ele não tem ele não é tão simplório assim, né? Com Tolstói, você vai entrar, ele vai fazer você mergulhar na alma dos personagens, na sua consciência, nos seus pensamentos. E eu vou dar um exemplo aqui para você de como isso acontece. Permita-me ler um trechinho aqui que eu separei. Então eu separei aqui um trechinho que é o momento em que a princesa Maria, irmã do Andrei, encontra com o Nikolai Rostov, que é irmão de Natasha. Vou ler esse trechinho e é inevitável fazer essas pequenas leituras, principalmente para quem não conhece Tolstói, ter uma dimensão de como é talentoso, de como é fantástico esse escritor. E somente eu falando, talvez não se tenha essa dimensão total. Vamos lá. Desde o minuto em que viu o rosto atraente e querido, desde o minuto em que Maria viu o rosto atraente e querido de Nikolai, uma força de vida tomou conta dela e obrigou-a, para além de sua vontade, a falar e a agir. Seu rosto, desde o instante em que Rostov entrou, transfigurou-se subitamente. Da mesma forma como uma lanterna de vidro pintado e entalhado, quando sua luz interna é acesa, projeta de repente nas paredes, com uma beleza inesperada e fulminante, seu complexo trabalho artístico que antes parecia tosco, escuro e sem sentido, assim também se transfigurou de repente o rosto da princesa Maria. Pela primeira vez, todo o puro trabalho espiritual interior que ela vivenciara até então se manifestou exteriormente. Todo o seu trabalho interior, sua insatisfação consigo, seu sofrimento, a aspiração ao bem, a docilidade, o amor, o auto-sacrifício, tudo brilhava agora naqueles olhos radiantes, no sorriso sutil, em todos os traços de seu rosto meigo. Isso aqui é apenas um trecho, olha o tamanho da obra, e esse é apenas um trecho para que você tenha noção da grandiosidade, de como ele faz com que a palavra traduza exatamente o sentimento interno, as metáforas que ele faz para dizer o quanto a beleza interior de uma pessoa se tornou luminosa
fazendo com que o leitor entre na alma de cada personagem. E uma outra característica é a capacidade de, em cada um desses mergulhos nos seus personagens, Tolstói ele traz gotas de sabedoria para o leitor. Ele traz verdades para o leitor. Me desculpe, eu vou ler mais um trechinho. Agora a gente está falando da sensação de Nicolai diante de Maria. Agora eu não sei se é Maria ou Mariá, porque tem um acento aqui, eu acho que é Mariá, e me desculpa se eu estou falando errado. Então Nicolai, o Tolstói vai falar do sentimento de Nicolai diante de Mariá, da princesa Mariá ou Maria. Vamos lá. Ficava assustado e não conseguia visualizar nenhuma imagem clara. Com Sônia, Sônia é a quem ele tinha prometido que casaria. Com Sônia havia muito que já formara um quadro do futuro, e tudo era simples e claro, justamente porque tudo já tinha sido previsto e ele conhecia tudo o que existia em Sônia. Mas com a princesa Mariá era impossível imaginar uma vida futura, porque ele não a compreendia, só a amava. Então veja como existe uma pequena gota de sabedoria de Tolstói nesse pequeno trecho. É a ideia, bom, pelo menos para mim, de que tudo que se revela completamente perde o seu brilho. Não estou falando aqui de esconder segredos tenebrosos, nada disso, mas do quanto a necessidade de se preservar, de ir se revelando aos poucos, também é uma forma de cultivar o amor. Não estou falando aqui de de um joguinho, né, de esconde-esconde, mas de se revelando conforme o tempo permite, de fazer com que seu parceiro, seu namorado, noivo, enfim, que ele vá conhecendo aos poucos a grandiosidade que existe na pessoa, e que ao descobrir e ficar surpreso e diante de tanto mistério, ele saber que ama, saber que é apaixonado, sem às vezes saber exatamente o porquê. Eu acho que ficou muito romântico, muito clichê isso, não sei. Mas é essa sabedoria que me trouxe Tolstói nesse momento, de que aquilo que se dá por inteiro, que se revela de qualquer jeito e por todo, ele perde o encanto que às vezes gera o amor. Vamos continuar. Entenda-se bem que essas gotas de sabedoria, elas não surgem a partir somente dos principais personagens, dos personagens das altas esferas. Não. As gotas de sabedoria, elas estão no mujique, no servo, no soldado raso, e isso eu vejo como fruto da própria formação da literatura russa. E aqui, se você me permite, falar um pouquinho dessa formação. Bom, até o século XVIII, a Rússia era completamente isolada do Ocidente. Ela vivia lá, bem no Oriente, com as suas realidades, um país praticamente rural, e através do reinado de Pedro o Grande, ele busca essa aproximação do Ocidente, tanto que é criada a cidade de São Petersburgo, que era mais próxima do Ocidente, da Europa. E ele começa a trazer para a Rússia todas as inovações, sejam tecnológicas, sejam literárias, sejam das mais diversas artes, para dentro do seu país, numa tentativa de aproximação e também de enriquecimento cultural da Rússia. Haja visto que a Rússia não passou pelos movimentos do Renascimento, do Iluminismo, nada disso a Rússia conheceu. O que isso gerou? Primeiramente, uma briga entre aqueles que queriam aderir a esse movimento de modernismo e aqueles que queriam valorizar somente, excluir todo o resto, valorizar somente a literatura ali daquela região russa, né? O fato é que a literatura russa, pelo menos a cultura russa, ela foi crescendo com a seguinte característica. Diferente da França, que não via obrigação em ler
autores de outros países. Lembre-se que eu estou falando isso agora do século XVIII, século XIX ou até mesmo no finalzinho do século XVII. Não havia obrigação desses países, que eram centros culturais, de ler a literatura de outros países, principalmente países como a Rússia, como o Brasil. Eles mesmos se bastavam. A Rússia não, ela precisou ler toda a literatura, né? A literatura francesa, a literatura inglesa, a literatura alemã. Então ela precisou tomar tudo isso, né? A cultura, a literatura russa, ela tinha que beber de tudo isso que existia no mundo ocidental e ao mesmo tempo desejava também criar uma própria identidade na sua literatura. Então você imagina, eles pegaram todas essas informações ao longo do tempo e foram mastigando, ruminando tudo isso. E qual é a grande e belíssima característica da literatura russa? O tema central, os personagens centrais são aqueles que fazem parte da sociedade russa, são aqueles que caracterizam a sociedade russa daquele momento especial. É o mujik, é o servo, é o burocrata, são aqueles da alta sociedade que estão ali sempre tentando uma proximidade com o czar, são os soldados, é a parte militar. E a partir deste núcleo que caracteriza a sociedade russa, os autores, a partir das coisas mais simplórias, eles emergem para os temas universais. E como tema universal, vou dar um exemplo aqui, a morte. Tolstói, o tema morte está muito presente na obra de Tolstói. Primeiro, porque ele consegue fazer com que o leitor seja profundamente impactado pela a morte dos personagens do seu livro. Não é brincadeira. Algumas mortes que aconteceram ali, não vou falar de quem, senão vocês vão me acusar de dar spoiler, realmente foram avassaladoras. Teve um dia que eu lia a morte de um desses personagens, silenciei, respirei fundo, desci, fui na garagem, dei uma caminhada no quintal. A minha esposa até perguntou se estava tudo bem. Eu falei, morreu uma pessoa e me impactou, né? Não só pelo fato de Tolstói impactar o leitor por isso, que já é algo grandioso, mas porque ele, e principalmente eu acredito, porque o tema da morte para Tolstói é sempre uma oportunidade do seu personagem ter uma visão diferente, olhar o mundo, a realidade que o cerca, por um outro prisma a partir da proximidade da morte. Ele perceber certas coisas que ele dava valor que não mereciam tanto valor, outras realidades que mereciam mais atenção, descoberta de mistérios profundos da alma e da origem humana. Então Tolstói faz isso com os seus personagens através do tema da morte. E na maioria das vezes, diante deste tema da morte, os personagens que estão se aproximando do momento de deixar este mundo, ou talvez os personagens que estão próximos desses que morrerão, sempre têm uma experiência com o sagrado, com o divino, e acabam sempre tendo uma visão, tendo uma experiência da grandiosidade de Deus e de como ele fundamenta toda a existência. E aqui, como eu disse, eu estou falando só de um desses temas universais que, digamos, emergem, né, dos personagens simples que fazem parte ali da sociedade russa, da cultura russa.